que acompanha o Last Shot, tudo certo? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o Philadelphia 76ers e seu jogador que está lesionado e vai desfalcar o time por cerca de um mês, sobre como está o desempenho de Luka Doncic pelo Dallas Mavericks e também um pouco sobre a novela que anda o Brooklyn Nets novamente, isso mesmo. De novo, o Brooklyn Nets está dando o que falar. O time do Philadelphia 76ers não teve um bom começo de temporada. De 10 jogos disputados até agora, soma somente 4 vitórias, ficando em 8º lugar da Conferência Leste. Conferência que é liderada por Milwaukee Bucks, que disputou 8 jogos e continua sendo o único time invicto da liga. Ele é seguido por Cleveland Cavaliers, que tem 8 jogos disputados também, com 7 vitórias e uma derrota, e está a 7 vitórias seguidas. Porém, voltando a falar mais especificamente de Philadelphia 76ers, que possui alguns jogadores que estão jogando muito bem, como por exemplo Tyrese Maxey, que possui médias de 24.2 pontos por partida, 3.4 assistências e 3.4 rebotes, mas que como franquia estão envolvidos em algumas polêmicas, como a perda de 2 escolhas de draft, uma no draft de 2023 e outra no draft de 2024, por ter negociado PJ Tucker e Daniel House antes da abertura de mercado. Agora o time de Philadelphia 76ers deve sofrer com uma lesão. O lesionado da vez para os 76ers é James Harden, que tem sido talvez o principal jogador da franquia, com uma não tão boa atuação de Joel Embiid até essa altura de temporada. Com 22 pontos, 7 rebotes e 10 assistências de média, o Barba deve desfalcar o time do 76ers por cerca de um mês devido a um estiramento no tendão do pé direito, que aconteceu durante o jogo contra o Washington Wizards no dia 2 de novembro. Ele deve ficar assim de fora por mais ou menos 15 partidas. Resta saber se os 76ers terão elenco suficiente para virar a maré de derrotas ou se continuará perdendo, já que o Barba tem sido de longe o jogador da franquia que mais se esforçou individualmente para ajudar o time a vencer. Agora uma notícia rápida para quem gosta de acompanhar o basquete e não tem onde acompanhar. Nesta segunda-feira, dia 7 de novembro, o aplicativo oficial da NBA irá transmitir todos os jogos da rodada de forma gratuita. Isso vai acontecer pois os 30 times que participam da Liga de Basquete dos Estados Unidos vão entrar em quadra. E para comemorar, as transmissões dos jogos pelo aplicativo serão gratuitas. Basta fazer o cadastro e assistir. Lembrando que o NBA League Pass possui vários planos, desde o para toda a temporada, que você assiste todos os jogos pagando R$ 50,99 por mês, o Team Pass, que você escolhe uma equipe e pode assistir os jogos dela pagando R$ 18,99 por mês, e até o Day Pass, que você assiste os jogos por dia com um preço de R$ 7,99. Por enquanto, o NBA League Pass continua sendo a única forma de não perder nenhum jogo da temporada, já que, por exemplo, as transmissões dos jogos pelo Amazon Prime ou até mesmo pela TV aberta são apenas para jogos selecionados e que eles acreditam que vão ter muito público, ou seja, vai ter muita visualização. Eles vão lá e separam os jogos que são os mais esperados para o público e passam somente esses jogos, chegando a 2 jogos, 3 jogos no muito, quando for. Luka Doncic do Dallas Mavericks está realmente atrás do MVP. O homem realmente parece estar em uma missão. A razão dessa afirmação é porque ele simplesmente está há 8 jogos seguidos marcando mais de 30 pontos ou 30 pontos por partida. A média de pontuação do esloveno está em 36,1 pontos por partida. E até agora ele está em segundo lugar no Kia MVP Tracker, que é basicamente a classificação para o jogador mais cotado a ser o MVP da temporada. Ele está somente atrás de Giannis Antetokounmpo, isso pois o grego e o seu Milwaukee Bucks está a 8 jogos invictos, e por outro lado o Dallas Mavericks possui 5 vitórias e 3 derrotas na temporada. Até agora, Luka marcou 35 pontos contra o Suns, 32 pontos contra o Grizzlies, 37 contra o Pelicans, 41 pontos contra o Brooklyn Nets,
31 contra OKC, 44 contra o Magic, 33 contra o Utah Jazz e mais recentemente marcou 35 pontos contra o Toronto Raptors. Ele ficou lado a lado ao Wilt Chamberlain, que emendou 8 partidas seguidas com essa pontuação no começo da temporada de 1959-1960. Para quebrar o recorde de Chamberlain de 30 pontos ou mais seguidos na temporada inteira, será mais difícil para o esloveno, pois a sequência que Doncic terá que bater é de somente 23 partidas seguidas, marcando 30 pontos ou mais. Para falar bem a verdade, eu acho que o único jogo que eu acompanhei até agora na temporada do Luka foi contra o Brooklyn Nets, por causa que eu sou o torcedor do Brooklyn Nets. Mas o que ele fez nessa partida foi simplesmente inacreditável. Até então o Brooklyn Nets estava ganhando até o terceiro quarto e ele simplesmente se invocou e virou o jogo sozinho. E acabou com a vitória do Dallas Mavericks sobre o Brooklyn Nets. Mas foi incrível, tipo, ele tava com papo assim de 20 e poucos pontos até o intervalo, e depois do intervalo ele marcou os outros 22 pro Dallas virar a partida. Falando em Brooklyn Nets, que é o time que é de longe o mais polêmico das últimas temporadas, ganhou mais um episódio de uma novela que parece não ter fim. E como torcedor desse polêmico time que tem sido o Brooklyn Nets, só me resta passar raiva. Após todos os rumores de troca de Kevin Durant durante a off-season, que queria dar um jeito de sair de Nova York, mas no final acabou ficando. A aquisição de Ben Simmons, que veio para incrementar a defesa do Nets, que é fraca, porém conseguiu ter um desempenho muito do mediano e foi mais expulso do que pontuou, ou a mais recente demissão de Steve Nash do cargo de técnico da equipe. Agora, a bola da vez que voltou para o turbilhão de polêmicas, digamos assim, é Kyrie Irving. Tudo começou, essa polêmica inteira começou no Twitter, onde Kyrie postou um link para um documentário de origem antissemita contra a comunidade judaica. Desde então, a repercussão não parou, pois, segundo o jogador que falou durante uma entrevista, pós-jogo não via o documentário como antissemita. A solução no final teria sido a doação de $500 mil pelo Nets e por Kyrie para combater esse tipo de perseguição. Até então estava tudo resolvido, porém em uma coletiva mais recente, para esclarecer os fatos, Irving continuou com a fala de não reconhecer o documentário como antissemita, e a NBA não perdoou, não aceitou mais a doação da parte da franquia e do jogador. Ele teve todo o direito e todo o dever de se retratar com os torcedores e a comunidade judaica, porém ele escolheu não fazer isso. Adam Silver, que é o comissário da NBA, ou seja, o chefão da NBA até então, deu a declaração que irá se encontrar pessoalmente com o jogador e puniu ele com 5 jogos de suspensão. Na real, essa punição veio mais do Brooklyn Nets do que da liga em si, porém a liga apoiou o Brooklyn Nets nessa decisão de expulsar ele por 5 jogos, suspender 5 jogos dele. Ou seja, os 5 jogos de suspensão de Kyrie podem ser estendidos caso a postura do jogador não mude. Além da suspensão, que é basicamente a carreira dele acabou, porque a Nike também quebrou a parceria com ele e não irá nem lançar mais o tênis Kyrie 8, que já estava pronto. Alguns meses atrás até o Kyrie 8, o design do Kyrie 8 foi divulgado e agora ele não vai ser mais lançado. O último tênis lançado pela marca, pela parceria Nike e Kyrie, foi o Kyrie Flytrap 6, se eu não me engano. Para voltar a jogar, Kyrie tem que se desculpar publicamente, mostrar para a franquia e para a liga que ele se arrepende do que disse e que tem noção do impacto que a sua fala tem sobre as pessoas. E ele deverá também ter aulas com o líder da comunidade judaica do Brooklyn. O Brooklyn Nets deu uma recente declaração dizendo que o Kyrie realmente vai ter que... O Sean Marks, na real, que é o General Manager do Brooklyn Nets, deu a declaração que realmente para voltar a jogar com o time, o Kyrie tem que mostrar que ele é uma pessoa mudada, ele vai ter que mudar o pensamento e vai ter que basicamente fazer a cabeça de todo mundo para mostrar que ele dá mais importância para o basquete em si, para a franquia,
do que para os comentários que ele faz. A fase do Brooklyn Nets que não está fácil e, como minha opinião, acho que a franquia está se encaminhando para uma reconstrução, pois o time está muito afundado em polêmicas, né? Apesar do Kevin Durant vir marcando bastante pontos durante as partidas, ele está pontuando bastante nas partidas, a média dele não diminui do que 20 pontos por partida. O time não coopera muito bem. Por exemplo, a gente tem alguns caras que estão cooperando bem com ele. Que um deles que sempre me surpreende nos jogos é o Nicholas Claxton, que é o pivô do Brooklyn Nets. Ele é um cara bem novo, porém ele tá fazendo boas partidas com o Brooklyn Nets. Mas o resto do time tá meio bem do mediano. Até alguns jogadores que poderiam estar jogando melhor, mas não vou citar nomes. Uh, e o time, né, o Astro que não tem a cooperação de time, e o time tem uma sequência de 3 vitórias e 6 derrotas para fechar. Como eu falei antes ali, o time tem algumas peças boas realmente, basta tentar adquirir reforços para que joguem junto com eles. Por exemplo, a gente tem que adquirir reforços, principalmente eu diria que na defesa, porque a defesa sempre foi um problema pro Nets. Eles até marcam bem, pontuam bem, mas a defesa é um problema. No último jogo que deu ontem, que foi Brooklyn Nets e Washington Wizards, eles até jogaram bem, eles pontuaram bem, Royce O'Neal pontuou bem, porém a defesa continua sendo um problema. Ontem até não marcaram tanto, deu 86 pontos pro Washington Wizards, porém a defesa é um problema. As conversas existem a ponto de terem rumores de aquisições, por exemplo, de Dwight Howard e Carmelo Anthony, ambos que estão sem contrato com nenhuma franquia até agora. E também tem o rumor de contratação de Ime Udoka, que é o ex-técnico do Celtics, mas basta ver se vai se confirmar e se isso será o bastante para tirar o Nets deste buraco de polêmicas e má desempenho. Basicamente, esse foi o vídeo de hoje, gurizada. Se vocês gostaram, curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e é nóis, até o próximo vídeo.